galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o período joanino aqui no Brasil. Gente, entenda período joanino como o período em que Dom João VI reinou aqui no Brasil. Período em que o Brasil, antes uma mera colônia de Portugal, se torna a sede do governo imperial, a sede da família real portuguesa, a família dos Bragança. Mas vamos tentar entender como tudo isso aconteceu. Então, o período joanino, gente, ele é um período muito importante para o entendimento da história do Brasil, porque ele marca o início do processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Desde a chegada da família real em 1808 com Dom João VI, né, até 1822, o famoso 7 de setembro de 1822, nós temos o chamado processo de independência do Brasil. Desde a chegada da família real, o Brasil passou a se tornar cada vez mais independente em relação a Portugal. Por isso que a gente costuma dizer que o 7 de setembro, lá do Grito do Ipiranga, né, ele costuma ser só uma formalidade, ele foi só uma formalidade daquilo que já vinha se desenhando desde a chegada de Dom João VI e toda a sua corte em 1808. Agora vamos pegar o contexto para entender o porquê, né? Porque um príncipe regente de Portugal, acostumado a viver num palácio lá em Portugal, uma família tradicional, a família dos Bragança, decide ir viver numa colônia. Uma colônia de clima tropical, totalmente diferente, sem palácio, sem aquele luxo da corte em Portugal. Por que ele decidiu isso? Então aqui, gente, a gente tem que recorrer ao contexto internacional, o contexto europeu, que é o que nos interessa, porque vai envolver Portugal e vai trazer toda essa consequência. É o seguinte, gente, todo mundo sabe então que em 1808 a família real vem para cá, para o Brasil. Mas isso acontece exatamente por conta do contexto europeu, em específico por conta da Era Napoleônica. É o seguinte, desde o ano de 1799, Napoleão Bonaparte assumiu o governo na França. Chegou para botar ordem na casa após 10 anos de um turbulento período revolucionário, né, da Revolução Francesa. Napoleão é colocado pela burguesia no poder e assume o controle da França, né, uma das principais nações da Europa naquele momento, ao lado da Inglaterra. Né? As duas principais nações daquele momento da Europa eram Inglaterra e França. E o que vocês precisam entender nisso aqui? Não vou entrar em detalhes no governo napoleônico, isso fica para uma outra aula, não é o nosso foco. O importante é vocês entenderem que o Napoleão ele tinha alguns inimigos na sua mira. Né? Tinham vários, na verdade, mas os principais inimigos políticos de Napoleão eram os países chamados de absolutistas, onde o monarca tinha poder absoluto. Afinal, Napoleão Bonaparte representava a burguesia da França. Ele representava as ideias iluministas da França. Tá? Então, quais eram esses principais inimigos? Prússia, Rússia e Áustria. E o Sacro Império Romano Germânico, que ele vai acabar no ano de 1806. Né? O Império Milenar que Napoleão acabou. Né? Destruiu o Sacro Império Romano Germânico em 1806, no contexto das guerras napoleônicas. O fato é que esses eram os inimigos políticos do Napoleão. Mas o principal inimigo do Napoleão, sem dúvida nenhuma, inimiga, para ser mais específico, era a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque desde ali mais ou menos de 1760, né, 1770, a Inglaterra começou a passar pelo processo de industrialização e se tornou a principal economia do mundo. E olha só, o Napoleão, além de tudo, ele queria desenvolver a economia da França. Só que para isso tinha uma forte concorrência da Inglaterra, né? A Inglaterra já estava dominando as principais rotas comerciais. Então a Inglaterra costumava ser a pedra no sapato do Napoleão, né? A grande inimiga do Napoleão, economicamente falando. E aqui é o seguinte, o Napoleão tinha o exército mais temido da Europa, mas ele não consegue invadir a Inglaterra. Quando ele tenta invadir a Inglaterra, em 1803 ele perde na Batalha de Trafalgar. Gente, a Grã-Bretanha é uma ilha. E para você invadir, naquela época não existia avião, você tinha que invadir por mar. Só que a Inglaterra, gente, que não é boba nem um pouquinho, já há séculos vinha desenvolvendo fortemente o quê? A marinha. Ninguém tinha uma marinha comparável à Inglaterra naquele momento. A marinha inglesa era muito poderosa e o Napoleão não conseguiu derrotá-la, obviamente. O exército de Napoleão era o mais poderoso por terra, mas por mar a Inglaterra vencia.
Então Napoleão não encontrou uma forma de conseguir derrotar a Inglaterra, não encontrou uma forma de conseguir invadir a Inglaterra. Então o que, que ele pensou? Bom, já que todo mundo da Europa tem medo do meu exército, vou utilizar isso ao meu favor. Fazendo o quê? Vou decretar o bloqueio continental. O bloqueio continental do ano de 1806 foi o quê? Foi uma imposição do Napoleão Bonaparte proibindo todas as nações da Europa a comercializarem com a Inglaterra. Ou seja, nenhum porto europeu e, consequentemente, das suas colônias também poderiam receber navios ingleses. Isso estava completamente proibido. Tá? E aqui que interessa para a gente. Por quê? Porque é dentro desse contexto que Portugal vai ficar numa situação muito difícil. Gente, Portugal, como a gente já viu, como vocês sabem, desde a União Ibérica era um reino fraco, né, com uma economia totalmente dependente de suas colônias, especialmente do Brasil. E Portugal não tinha como bater de frente nem com a Inglaterra, nem com a França. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que Portugal dependia totalmente da economia da Inglaterra. Mais do que isso, Portugal devia para a Inglaterra. Lembra do Tratado de Panos e Vinhos, lá o Tratado de Methuen, em 1703? Então, não só esse tratado, mas outros fatores também levaram a Portugal a contrair uma enorme dívida com a Inglaterra. Então, Portugal simplesmente não podia parar de comercializar com a Inglaterra e cortar suas relações. Portugal dependia da economia inglesa e devia para a economia inglesa. Então, Portugal ficou nessa situação. O que, que eu faço? Porque se eu aceitar o bloqueio continental, a Inglaterra vai me invadir. Isso é inevitável. Agora, se eu não aceitar o bloqueio continental, as tropas do Napoleão vão me invadir. Então, olha a situação que Portugal, um reino fraco, naquele momento fica, né? No meio das duas principais nações da Europa, as mais poderosas, e não tinha o que fazer. Naquele momento, quem governava Portugal era para ser a Dona Maria I, mas como ela tinha sido aí diagnosticada com insanidade, né? Ficou conhecida até como a Maria Louca, né? Dona Maria Louca. Quem estava governando era o seu filho, príncipe regente Dom João. E o Dom João decide ficar em cima do muro, né? Ele decide enrolar ao máximo os dois lados, principalmente o Napoleão, né? Porque Portugal tinha uma forte relação com a Inglaterra, vai manter isso, e o Dom João vai ficar enrolando, enrolando, vai tentar enrolar o Napoleão, e cada vez ele vê a situação ficando mais complicada. Tanto é que no ano de 1807, né, o seu vizinho, a sua vizinha, né, a Espanha, é invadida pelas tropas de Napoleão. Napoleão tira o rei espanhol e coloca o seu irmão para governar a Espanha. Bom, agora um aliado de Napoleão estava ali, bem vizinho de Portugal. Né? Então Portugal começa a ficar com medo e começa por trás, ali nos bastidores, negociar com a Inglaterra. A Inglaterra começa a falar, né? Ó, por que você não pensa em pegar, arrumar suas malas e ir para o Brasil? Fica lá no Brasil um tempo, até a situação acalmar, depois você volta. Né? Fica lá, o Napoleão vai acabar invadindo. E a Inglaterra garantiu, ó, se você for para o Brasil ou para alguma outra colônia, a minha esquadra, né, a minha marinha protege a família real durante a viagem. Fiquem tranquilos. Então a Inglaterra começa a negociar com o Dom João aí uma possível vinda ao Brasil de fato. Só que o Dom João não queria, né, gente? Afinal, você fazer a mudança de uma corte não é uma coisa simples. Não é só pegar suas malas e ir. O Dom João VI sabia quando que ele poderia voltar depois para Portugal. Então ele ia ter que levar muita coisa, trazer, no caso, né, para o Brasil. E outra, o rei ele não vem sozinho, ele vem com toda a nobreza, toda essa corte, todos os funcionários públicos. Né, vem todo mundo, é muita gente, muita coisa, todo o tesouro real, tudo. Então não era algo simples. O fato é que ele enrolou até os 45 do segundo tempo. Quando o exército do Napoleão estava chegando em Lisboa, o Dom João decidiu, nas pressas, arrumar as malas e fugir na calada da noite, na madrugada do dia 29 de novembro. Dom João VI e toda a corte fogem para o Brasil. Gente, aqui né, é o seguinte, e foi realmente aos 45 do segundo tempo, porque no mesmo dia, depois as tropas do Napoleão chegaram. Então veja como a situação foi bem complicada e bem tensa. E eles na calada da noite fugiram para o Brasil com proteção, como eu disse, da Inglaterra. Guardem bem isso, porque isso vai ser cobrado depois pela Inglaterra. Tá? Então o fato é que no dia 29 a corte parte, foi um desastre, né?
34 embarcações, 15 mil pessoas vão vir para o Brasil. E vindo nas pressas, então coisas ficaram para trás, vieram na correria, a viagem foi um caos também, durou quase 2 meses, para vocês terem noção. Teve ataque de piolho na viagem, muitas pessoas chegaram careca depois dessa viagem. As embarcações acabaram se dividindo, né? Metade chegou ali em Salvador, a outra metade foi para o Rio de Janeiro. O fato é que o Dom João VI chegou em Salvador em janeiro de 1808. E aqui, gente, muito importante, guardem isso, guardem, não esqueçam. Primeiro passo para a independência do Brasil em relação a Portugal. Um dos primeiros atos do Dom João VI ao chegar ao Brasil, ainda em 1808, em janeiro de 1808, foi assinar o documento, a Carta Régia, que garantia a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E o que isso significa? O fim do pacto colonial. Todo o período da colonização, Portugal proibia o Brasil de comercializar com outros países que não fosse Portugal. Lembra o exclusivismo da metrópole? Tá certo que tinha muito contrabando, né? Não conseguia controlar, mas por lei proibia. Agora não, agora os portos brasileiros estarão abertos às nações amigas. Vai ter uma liberdade econômica muito maior. Agora o Brasil não precisa só comercializar, só comprar e vender de Portugal. Pode comercializar com outras nações. Na prática, gente, isso foi o quê? A abertura dos portos para a Inglaterra, na verdade. Lembra que eu falei que a Inglaterra ajudou o Brasil, ajudou no caso, perdão. A Inglaterra ajudou a corte portuguesa a chegar ao Brasil e isso ela cobraria depois. E aqui já começa. Por quê? Os portos brasileiros vão se abrir para os produtos ingleses aos montes. E isso não para por aí, tá, gente? Depois de, lá em abril de 1808, Dom João VI decide se mudar para o Rio de Janeiro, que era a capital. Apesar de ser uma capital, que nós vimos que essa capital, o Rio de Janeiro se tornou capital por conta do ciclo do ouro, mas o Rio de Janeiro era praticamente uma vila. O número de habitantes não passava dos 60 mil. Tinham poucas ruas, poucas construções, muito pouco. Não estava preparado para receber uma corte, para receber ali o príncipe regente. Então, quando o Dom João VI se muda ali para o Rio de Janeiro, ele vai começar a fazer uma série de reformas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, como eu falei, era praticamente uma vila, era muito sujo, com muitos ratos, ali com ruas muito estreitas. Ele começa a fazer uma série de mudanças. Ele vai criar a Biblioteca Real, que vai dar origem à atual Biblioteca Nacional, que se encontra lá no Rio de Janeiro. Vai criar o Banco do Brasil, né? Olha só, o banco mais antigo do Brasil, o Banco do Brasil. Vai criar a Casa da Moeda, vai construir teatro, vai construir jardim botânico, vai construir museu, vai mudar a cara do Rio de Janeiro, né? Vai melhorar as ruas mais largas, vai melhorar tudo, mudar a cara do Rio de Janeiro. E não pensem vocês, né, que o Dom João VI ficou mal acomodado, porque quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele recebeu de presente de um comerciante, né, muito rico, que tinha se enriquecido com o tráfico de escravos da África, o Elias Antônio Lopes, deu de presente para o Dom João VI aquele prédio que pegou fogo, né, agora recente, em setembro de 2018, que era o Museu Nacional, onde estava a Luzia, né, o fósforo da Luzia, entre milhões de artefatos que se perderam com o incêndio, infelizmente. Aquele prédio, né, foi moradia do Dom João VI. Ele recebeu de presente desse comerciante, o Elias Antônio Lopes, que em troca, né, ganhou uma série de favores dentro da política brasileira, dando para perceber que isso não é novo, né? Esse toma lá da cá, essa espécie de barganha e puxa-saquismo dentro da política não é algo novo. Bom, gente, o importante é que o Rio de Janeiro passa por uma série de mudanças, muda totalmente o panorama, a cara da cidade se torna outra, né? Agora se torna realmente a capital de um império. O que mais que é importante? Vocês entenderem, gente, outro passo importantíssimo, os tratados de 1810. Dom João VI assinou 2 tratados importantíssimos do ano de 1810. Os 2 tratados com a Inglaterra, tá? O Tratado de Comércio e Navegação de 1810. Olha só isso, hein? A partir desse Tratado de Comércio e Navegação, ficou estabelecido que produtos importados para entrar no Brasil sofreriam uma taxação de 24%. Os produtos portugueses que entrassem no Brasil
seriam taxados em 16%. E os produtos ingleses, ao entrarem no Brasil, seriam taxados em 15%. Ou seja, os produtos ingleses passam a ficar até mais baratos do que os produtos portugueses dentro do Brasil. Olha só, né? Então olha essa submissão cada vez maior que Portugal e Brasil se encontravam em relação à Inglaterra. O Dom João VI, que era um rei português, né, um príncipe regente português, vai taxar mais os produtos portugueses do que os produtos ingleses ao entrarem no Brasil. Então, nesse momento, gente, produtos ingleses começam a entrar no Brasil aos montes e mais baratos do que os outros. Então, a população brasileira começa a consumir produtos ingleses aos montes, alguns até inúteis, como patins para esquiar no gelo. Né? Você imagina no Rio de Janeiro você comprando patins para esquiar no gelo. Mas como o bom brasileiro é muito criativo, pegava aquela lâmina que vinha embaixo do patins e a partir dela criava uma maçaneta de porta, por exemplo. Né? Então o brasileiro que é brasileiro consegue sempre aproveitar. Tá? O fato é que os tratados de comércio e navegação deixavam bem claro que a Inglaterra seria a favorecida daqui para frente. E assim foi cada vez mais. Tá? Outro tratado de 1810, o Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra, propunha que Portugal acabasse com o tráfico de escravos da África, mas aqui mais uma vez, né, o famoso para inglês ver, Dom João VI prometeu que acabaria com o tráfico de escravos da África, mas não vai fazer isso. E nem vai se interessar em fazer isso. Até porque tinha uma elite latifundiária brasileira que jamais permitiria que isso acontecesse. Mas falou que ia, tá? Lembrando que a Inglaterra, desde a Revolução Industrial, começou a se tornar contra a escravidão, porque não era mais interessante para ela. Ela precisava de um mercado consumidor e não mais escravos naquele momento. Tá? Então, não porque ela era boazinha, mas porque ela tinha interesses comerciais. Ela precisava de pessoas ganhando salário para consumir seus produtos. E escravo não recebe salário. O que mais, gente? Ficou estabelecido também a liberdade religiosa aqui no Brasil, né? Porque muitos ingleses eram anglicanos ou calvinistas. Tá? Então eles não queriam ser perseguidos aqui no Brasil, entre outros fatores. Tá? A Inglaterra começou literalmente a mandar, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Gente, o que mais que é importante vocês saberem? No ano de 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado lá na Europa. Ele é derrotado, fica exilado numa ilha. Aí, com isso, não tinha mais o porquê Dom João VI continuar aqui no Brasil. Qual que era o motivo? Né? Se o Napoleão estava derrotado, já não tinha mais nenhuma ameaça, ele poderia já voltar para Portugal. E os portugueses queriam isso, obviamente, estavam sem rei, estavam sendo governados por uma junta militar inglesa. Óbvio que não estavam felizes com isso. Bom, com isso, o que acontece? Dom João VI decide ficar, ele criou raiz aqui no Brasil. E vamos pensar um pouquinho, gente. A Europa era um barril de pólvora, não que o Brasil fosse tranquilo, porque nós vamos ver que não era nem um pouco. Mas a Europa era um barril de pólvora, ele já tinha se acostumado aqui. Para que voltar para aquela confusão, aquelas disputas entre tronos lá na Europa? E depois que o Napoleão foi derrotado, aconteceu o famoso Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, ele teve como grande objetivo restabelecer toda a ordem absolutista na Europa que o Napoleão tinha desestruturado. Isso incluía a volta de Dom João para Portugal e que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. E o Dom João decidiu que não, que ele ia ficar. Só que para isso ele não podia continuar numa colônia. Então qual que foi a saída que o Dom João encontrou? Transformar, na verdade, elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E os países da Europa, os outros países do Congresso de Viena aceitaram. Então, a partir do ano de 1815, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, agora o Brasil está no mesmo nível que Portugal. Não é mais uma colônia de Portugal, é um Reino Unido. Tem o mesmo status que Portugal. O Reino Unido a Portugal. Olha só, né? Então, cada vez mais o Brasil independente em relação a Portugal. Gente, claro que isso vai dar muita confusão, né? Os portugueses não vão gostar nem um pouquinho disso, mas o fato é que isso acontece. Em 1816, a Dona Maria I morre e o Dom João VI vai ser coroado como rei. Agora sim, Dom João VI, rei, de Portugal, rei do Brasil, tudo bem? Então agora ele se torna rei de fato. E o Dom João VI, ele tomou duas posturas também, tá? Para retaliar a França e a Espanha. Ele invadiu a Guiana Francesa em 1809, já tinha feito isso.
né, que era uma colônia francesa. Ele invadiu como resposta ao que o Napoleão tinha feito. E ele também, gente, anexou a chamada Província Cisplatina, na verdade chamada Banda Oriental, que passou a se chamar Província Cisplatina, que hoje nós conhecemos como Uruguai, país independente, né? Ele vai anexar o atual Uruguai também, que era uma colônia da Espanha, que na época estava sendo governada pelo irmão do Napoleão. Tá? Isso vai dar muita confusão, principalmente durante o primeiro reinado, né? Vai dar origem à Guerra da Cisplatina, Dom Pedro I vai perder a província da Cisplatina, mas o Dom João VI anexou. Tá? E é importante vocês entenderem que cada vez mais então o Brasil se tornava mais independente em relação ao Portugal. Gente, mas no ano de 1820 estourou lá em Portugal a famosa Revolução Liberal do Porto. O que foi isso, gente? Os portugueses, principalmente a burguesia portuguesa, estava muito descontente com Dom João VI aqui no Brasil, sendo que eles estavam sem rei, estavam vivendo uma crise econômica, perderam os privilégios que tinham aqui no Brasil, em grande parte, não tudo, mas perderam. Perderam o monopólio que eles tinham com o Brasil, né? Agora o Brasil podia comercializar, estava comercializando muito mais com ingleses do que com portugueses. Então, perderam o monopólio comercial e estavam sem rei. Então, eles estavam numa crise econômica e uma crise política. Então, eles decidiram se unir nas chamadas cortes portuguesas, que eram espécies de conselhos provinciais, né? Onde você se reunia um número de deputados por província, lá de Portugal, e decidiram criar um autogoverno, começaram a criar um autogoverno e começaram a exigir o retorno imediato do Dom João VI para Portugal. Tá? Ele junto com seus filhos. Só que eles deixaram bem claro para o Dom João VI, ó, você vai voltar, ou você volta, ou a Casa de Bragança nunca mais vai governar aqui em Portugal, nós vamos tirar vocês do poder. Só que é o seguinte, você vai voltar e vai assinar uma constituição de caráter liberal, onde o senhor Dom João VI terá o seu poder limitado. Você vai continuar sendo rei de Portugal, mas você não vai ser um rei absolutista. Vai governar com uma constituição. E mais uma vez o Dom João VI ficou sem saber o que fazer, não queria voltar. Né? Agora a esposa dele queria, a Carlota Joaquina, odiava o Brasil, né? Eles não se davam bem, tanto é que até moravam separados. Né? A Carlota Joaquina e o Dom João VI. Ela queria voltar, ele não. O fato é que depois de também discutir muito, pensar muito, em 1821, abril de 1821, Dom João VI volta para Portugal, mas deixa o seu filho, o Pedro I, aqui como príncipe regente. E agora, sobre a regência de Dom Pedro I, fica para o próximo vídeo, né, e processo de independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa um like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.